Já imaginou você ser um fracote, mas graças a um bug na Matrix você acaba desbloqueando o sistema, que pode personalizar o seu corpo na vida real, como se fosse um jogo. E foi exatamente isso que aconteceu com o nosso prota, mas o que ele não contava era que o próprio teria um limite de tempo, e agora ele vai precisar esconder a sua aparência real para que os seus amigos não descubram. E aí pessoas, só passando aqui para agradecer pelos mais de 20k de inscritos, sério, vocês são demais, e agora a nossa meta é 25k, mano. E lembrando, se quiser a continuação, comenta a parte 2 aí nos comentários. É isso, bora pro recap. A história se inicia em um dia chuvoso. Uma criança parecia chorar bastante, porque queria que a sua mãe comprasse um brinquedo para ela, mas a coitada já tinha acabado de comprar. Mas do nada, o moleque ficou totalmente distraído, e não só ele, como todo mundo na rua tinha ficado, e o motivo era simplesmente o nosso prota, caminhando de boa com seu guarda-chuva. O moleque era bonitão, e com isso atraía a atenção de todo mundo, e o seu nome era Jeong-un. Duas garotas no carro admiravam a beleza dele, e com isso não prestaram atenção no sinal, e quase mandaram o protagonista de caixa. Por sorte, conseguiram frear na linha, e as duas desesperadamente pediam desculpas, e o protagonista fala que tava tudo bem. Enquanto tudo isso acontecia, a galera tava com o zoião arregalado observando tudo, e no final, o Jeon ainda ficou com o número das garotas, mas pelo visto, aquele acidente acabou machucando alguém, que infelizmente foi um gatinho. Enquanto um tumulto se formava, o prota resolve pegá-lo e o coloca em sua blusa, e depois sai correndo até sua casa. Ao chegar lá, ele usa algo como a magia de cura, fazendo assim o gatinho ficar bem de novo. Após isso, ele ainda serve um pouco de comida para ele. Vendo que usou bastante energia naquele dia, ele sabe que não vai ter o suficiente para ir ao hospital. Então, com sua famosa janela de status, resolve se desconectar. Mas aquele bonitão agora tinha virado apenas um garoto comum, que assusta até mesmo o gatinho que ele salvou. Nessa hora, vamos dar uma passeada no que aconteceu exatamente. E no dia da formatura do ensino fundamental, o protagonista estava disposto a finalmente se declarar para a garota que ele gostava, já que a mesma, depois da formatura, iria se mudar. E com isso, ele provavelmente não a veria mais. Mas isso não seria uma tarefa fácil, já que ele mesmo nunca havia falado com ela. Porém, o próprio não iria desperdiçar essa chance. Criando coragem, com o seu buquê de flores, ele estava cara a cara com ela. Junto com os amigos, ela batia sua última foto naquela escola. O prota, ao pensar em chamar seu nome, infelizmente foi atingido por um ovo e uma caixa de leite, e que a propósito eram para ser jogados na própria Yuna, que era a garota que ele gostava. Vendo essa cena, ela diz sentir muito, pois graças a ela, ele foi atingido por engano, mas com suas mãos tremendo, ele ainda assim estende o seu buquê e diz que aquilo era para ela. A Yuna fica meio sem reação, já que na sua cabeça eles nunca tinham se visto, e aquilo pro Jeon foi uma patada forte, já que o mesmo todo dia a via na estação e até mesmo morava na mesma vila que ela. Os pais da menina também estavam lá. Com isso, o cumprimentaram, já que o prota era filho da dona da vila. Os seus colegas ficaram zoando com sua cara, já que mesmo morando no mesmo lugar, a Yuna nem sequer percebeu a sua existência. Quando voltava para casa, ele não conseguia controlar as suas lágrimas e o seu coração estava completamente partido. Em sua cabeça, ele refletia sobre como sempre estava sozinho e não conseguia se enturmar com ninguém. Ao chegar em casa, a sua mãe fica assustada com o seu estado e a mesma se lamenta sobre o seu uniforme estar sujo, já que bom, como ele iria se informar, ela colocaria o seu uniforme para vender. O protagonista não gosta nada disso e gritando com ela, explica que estava apenas se divertindo um pouco com os seus amigos. E enquanto discute, a sua mãe estende a sua mão para dar um tabefe nele, já que o mesmo estava muito atrevido. E após isso, sai correndo em direção do banheiro. E lá dentro, ele sabia muito bem que não estava brincando com ninguém, mas de qualquer forma, ele iria buscar o seu refúgio nos jogos. E para sua alegria, o beta de um jogo chamado Sinfonia estava para ser lançado. E após fazer o download, ele escolhe qual classe iria jogar. Então, escolhendo o curandeiro, ele chega na parte de customização de personagem, e ele monta o maluco mais padrão possível, basicamente tudo que ele não é. O cara caprichou até demais no personagem, e o nomeando, ele se chamaria Face Gênios. Naquela noite chuvosa, estava caindo bastante relâmpago, e a sua casa estava lotada de goteiras. Depois de terminar o tutorial, ele ainda estava admirando o quão bonito
bonitão o seu personagem estava. E batendo a print, ele escreveu um texto perguntando se alguém queria vir jogar com ele, e automaticamente a sua caixa de mensagens encheu, e inúmeros players estavam o convidando para jogar junto, inclusive elogiando a aparência do seu personagem. Enquanto se contorcia na sua cama, ele lembra do quão a vida real era difícil, e que no jogo ele ao menos podia se sentir especial, e se lamenta de não poder ter aquela aparência fora do jogo. Mas para sua tristeza, a bateria do celular estava acabando, e de nenhuma forma ele ia deixar isso acontecer. Então resolve ligar o carregador e mexer no celular enquanto carrega, mas como já vimos, aquela era uma noite com muitos relâmpagos, e nem de longe isso seria uma boa ideia. E até que o improvável aconteceu. Um raio atingiu a sua casa, e com isso, a descarga percorreu seu corpo inteiro. Enquanto tudo estava preto, a sua mente parecia estar lúcida, e o prota conseguia até mesmo sentir um cheiro de queimado. Ao abrir os olhos, a sua casa estava em chamas, e pegando um balde com água das goteiras, ele tenta apagar o fogo. Ainda assim, a sua mente estava confusa, e ele acreditava que tinha ido de base. Sem pensar muito, ele sabe que precisa sair dali o quanto antes, mas pegando seu celular, surpreendentemente ele estava intacto. Antes de ligar para um número de emergência, ele lembra de sua mãe, e chutando a porta com extrema facilidade, ele consegue a encontrar. Mas algumas labaredas de fogo acabaram vindo em sua direção. Mas de alguma maneira, uma barreira azul protegeu seu corpo, mas que em meio às chamas, o protagonista não conseguiu a perceber. E continuando em direção de sua mãe, como estava desacordada, ele a coloca nas costas e o mesmo estranha o fato dela parecer tão leve. No caminho, em cima de uma mesa, uma folha com anotações estava lá, e dava para ver que a sua mãe estava economizando há bastante tempo para poder comprar um uniforme novo pro prota. E quebrando o vidro como se não fosse nada, ele sai de lá com a sua mãe, e um caco de vidro até chegou a cortar o rosto dela, mas que logo foi envolvido com a luz verde estranha, a curando imediatamente. Depois da ambulância chegar, os dois foram levados para o hospital. Chegando lá, os médicos avisam que ela inalou uma grande quantidade de gás tóxico, e com isso, a sua respiração estava bem irregular, resultando em ela ficar desacordada. O protagonista pergunta se não tem alguma forma de deixá-la acordada, mas o médico diz que no momento tudo que podem fazer é esperar, mas que de qualquer forma ele deve estar preparado para o pior. O médico também o pergunta se ele não tem algum outro familiar que possa o ajudar, e dependendo do tempo que ela ficar hospitalizada, eles não sabem se ele poderia pagar os custos necessários. Porém, o protagonista responde que ele é sozinho, já que o seu pai tinha ido de caixa quando ele era criança, e a sua mãe havia um seguro de vida, e por isso conseguiria pagar os custos. Nessa hora, vem uma série de lembranças onde a sua mãe parecia economizar muito para garantir os seguros, e a mesma apenas usava amostras em vez dos frascos de perfume. A essa ocasião, já dava para perceber que o prota não era mais o mesmo, que depois daquele raio, o seu corpo basicamente tinha se tornado o de seu personagem, e a essa altura, ele mesmo já estava percebendo algumas mudanças, como o fato do bebedor estar muito embaixo, e enquanto tomava uma água, as pessoas em volta estavam todas impressionadas com ele. Ao perceber isso, ele se questiona em como estava sua aparência, já que bom, ele acabou de sair de um incêndio, e a sua cara não deve estar nada boa. Indo em direção do banheiro, ele fica inacreditado, já que em seu reflexo, um homem totalmente diferente estava em sua frente. O próprio ficou paralisado em frente ao espelho, parando para pensar, tudo estava diferente, como o fato de estar enxergando perfeitamente sem o óculos, e até mesmo a forma como saiu do incêndio. Nada disso o seu eu original seria capaz de fazer, e o mesmo chega até a se perguntar se estava mesmo vivo, mas essa aparência ele conhecia muito bem, e era exatamente o mesmo personagem que ele havia criado no jogo, e enquanto se tocava, o prota não imaginava que aquilo fosse um sonho, já que o mesmo conseguia sentir todas as sensações do seu corpo. Uma dúvida também nasceu em sua cabeça, se fosse possível apenas ele se enxergar daquela maneira, mas na visão de outras pessoas, ele provavelmente está normal. Então, dentro do banheiro mesmo, ele resolve perguntar a um homem sobre a sua aparência, e se ele se parecia bonito. O maluco diz que ele era bonitão, e tinha um corpo de atleta. O protagonista ainda não estava conseguindo acreditar naquilo, e pegando seu celular, ele tentou entrar no jogo novamente, mas que como estava em beta, os servidores foram fechados. Jeon se questiona se vai ficar naquele corpo para sempre, e alguns dias depois, infelizmente sua mãe ainda estava da mesma maneira, e como a sua casa havia sido queimada, ele decidiu ficar dormindo no hospital, e passou a viver lá, inclusive lavando suas roupas e tendo 3 refeições na cafeteria. Nas
filas, o prota continuava chamando a atenção de todo mundo, que o fazia até mesmo ganhar mais comida da cozinheira. Na mesa, enquanto come, todo mundo dizia o quanto ele era lindo. Como não tinha costume, se pergunta se pode ou não aguentar isso. Mas bom, o seu vale de comida estava acabando, e o prota também precisava de um uniforme novo para entrar na escola. Então mais tarde, ele resolveu ir no banco para solicitar o seguro de sua mãe. E vendo a enorme quantidade de dinheiro, ele percebeu todo o esforço de sua mãe quando economizava dinheiro. Nesse meio tempo, Jeon reflete o quão assustador seria ficar sozinho no mundo. Se pergunta se ele seria capaz de suportar isso. No dia seguinte, o dia de ir à escola havia chegado, e o mesmo comprou o primeiro uniforme que viu em sua frente. Com aquela aparência, ele acredita que finalmente pode obter amigos, que finalmente poderia ter um novo começo. Mas no caminho, a garota acabou esbarrando nele, já que o mesmo estava na sua frente, e pede para que dê licença. Ele fica meio envergonhado, mas diferente de outras pessoas, ela não demonstrou nenhuma reação especial, e na sua cabeça, tudo que ela pensava era alguém indo para a escola no mesmo horário que ela. Afinal, os dois estavam lá bem mais cedo do que o normal. Ao chegar dentro da sala, Prota vê que ela estuda na sua classe, e até pensa em ir falar com ela. Mas para não parecer estranho, ele resolve deixar isso para lá, e prefere descansar, já que o mesmo estava bem cansado. Ao ouvir uns barulhos estranhos, ele se acordou, e ao olhar para o seu lado, ele vê um menino jogando um jogo que ele gostava bastante, e do nada começa a dar dicas para ele. Enquanto se divertiam, um frame assustador apareceu na tela, fazendo os dois se assustarem. A verdade é que o moleque que estava jogando nem sequer havia percebido quem estava do seu lado, e ao ver a sua aparência, o mesmo caiu para trás na hora. Todo mundo da sala já começou a pensar que uma briga havia começado, mas ao perceberem o protagonista, todo mundo se apaixonou automaticamente, e os garotos ficaram com a inveja danada. O Jeon acredita que fizeram muito barulho, e por isso todo mundo estava olhando para eles. O carinha do seu lado diz que não é por isso, e com a queda, ele havia machucado seu pescoço. Então, colocando a mão em cima, sem perceber, o prota acabou curando. Depois de todo esse tumulto, o garoto finalmente se apresenta, e o seu nome era Sun-Ho. Depois de se apresentarem, os dois voltam a jogar o joguinho. Na lanchonete, enquanto todo mundo fazia os seus pedidos, Jeon não fazia ideia do que comer, mas um grupo de caras diz que ele pode pegar o que quiser, pois ele mesmo pagaria. E esse cara era o Kang Ki-shu, simplesmente o cara mais popular da escola. Os seus parceiros também pareciam querer se enturmar com ele, inclusive acreditavam que o mesmo treinava alguma coisa, já que o maluco tinha o corpo de um atleta. O Kang diz que a partir de agora ele iria andar com ele e iria fazer a sua vida bem mais fácil na escola. O protagonista ainda estava meio confuso com isso, pois recebeu a proposta assim do nada, era algo muito repentino. No fundo, Sun-Ho fazia o seu pedido na lanchonete. Ao percebê-lo ali, o grupo de garotos começam a o importunar, falando que eles haviam pedido primeiro. E não só isso, começaram a zoar as suas roupas, a aparência e até mesmo a sua família, simplesmente pelo fato dele ser filho de uma dona de lanchonete. Kang, enquanto se apoia em Jeon, diz que ele não vai ganhar nada conversando com alguém como ele, mas na sua cabeça, o prota se lembrava da sua situação, e olhando na sua cara, pede para ele sair fora e o chama de vacilão. O protagonista não tinha gostado nada daquilo. Os malucos, vendo que o Jeon estava os contrariando, perguntaram se ele queria levar uns tabefes. Colocando a mão em seu ombro, o Kang pede para ele repetir o que disse, mas o prota pressiona o seu pulso. E enquanto os outros garotos ficavam impressionados com tudo isso, o Kang não podia acreditar em quanta força ele tinha, e pede para que o solte imediatamente. Fazendo o que ele queria, o prota apenas soltou, o que foi o suficiente para o carinha cair sentado no chão, e diz para não mexer mais com ele. Com Sun-Ho, os dois saem dali. O Kang fica sem saber o que aconteceu, pois na sua cabeça, o seu braço tinha sido arrancado. No corredor, os dois conversavam enquanto aquilo tinha sido engraçado, mas na cabeça de Jeon, ele realmente estava achando aquilo extremamente assustador, e torce para que ele não volte a segui-lo. Ao mesmo tempo que fica desacreditado de onde havia tirado toda aquela força. O seu amigo diz que vai pagar alguma coisa para ele comer, para agradecer o que ele tinha feito. O protagonista fica muito feliz, pois vai ser a primeira vez que ele vai à lanchonete com um amigo. Do outro lado da cidade, passeamos um pouco pela vida daquela garota do início, e a caminho da escola, a mesma conversa com seu pai, onde ele acredita que ela é extremamente inteligente, e tentava de toda forma puxar assunto com ela, mas a verdade era que o maluco estava morrendo de sono, e não queria dormir no volante. Ela pede para ele devolver seu fone de ouvido, já que a mesma estava ouvindo uma palestra importante. A menina gostava muito de estudar. O pai dela havia ficado até tarde no hospital,
hospital, e isso com um paciente, pois o mesmo era um médico. Ela diz para ele se preocupar mais com sua saúde, o que o deixou bem feliz por vê-la se preocupando assim. Na sala de aula, a sua lista de tarefas já estava quase pronta, e na aula de ciências, ganhou o primeiro lugar no projeto. Na educação física, ela também se destacava muito, e sempre respondia as perguntas da professora na sua classe. Com tudo isso, ela deixava alguns colegas com raiva, mas no fundão, o Prota e seu amigo comemoravam ter tirado notas medianas, e o Jeon tirou apenas 3 pontinhos a mais que Sunwoo. Enquanto zoavam e se divertiam juntos, finalmente o protagonista estava gostando da sua vida escolar, mas o Kang ainda não tinha esquecido do que aconteceu naquele dia. Nesse meio tempo, o Sunwoo meio que virou o cupido pro protagonista. Basicamente, ele ficava entregando as inúmeras cartinhas de amor e presente que o Jeon ganhava. Ele se questiona do porquê elas estavam o incomodando, e dando uma zoadinha de amigos, ele fala que não quer aborrecê-lo, e com isso, divide todos os seus doces com ele. Do outro lado da sala, o grupo do Kang fica pistolaço com isso, pois até mesmo a garota mais bonita da sala ao lado havia mandado uma cartinha para ele, e não suportam a ideia de estarem perdendo para ele. O Kang diz que ele vai receber o troco, e o que aconteceu naquele dia foi simplesmente um acidente. Mas na sua cabeça, ele acharia melhor nunca ter mexido com ele. Na classe, o professor pediu para que os alunos selecionassem alguém para ser o presidente, e ele mesmo ia selecionar a Soae, que era aquela garotinha, já que a mesma estava no topo dos alunos desde que havia chegado na escola, mas iria precisar de mais alguém para se voluntariar, pois era necessário haver uma votação. É então que uma garota resolve recomendar o Prota, e que ele deveria ser, o que automaticamente despertou a raiva em outras garotas, pois elas também queriam ser as primeiras. O Jeon não parecia muito à vontade com a ideia, já que como presidente, talvez não sobe tempo para ele apenas sair com seu amigo, então diz que não está à vontade de assumir esse cargo, o que era difícil, já que ele havia sido o único que foi recomendado. Mas o Kang, vendo que isso já ia ser demais, resolve se voluntariar, já que não queria deixar toda essa atenção máxima para ele. E agora, com os 3 candidatos escolhidos, a votação ia começar, e o Prota e o Kang haviam empatado com os mesmos 10 pontos, então ele pede para que deixe ele ser o presidente. O professor aceita, e agora o Kang seria o presidente, e Soae seria a vice. Ele diz que assim que ela terminar, o Kang teria que cuidar da limpeza, e é claro, ele não aceitou, e foi até a Soae dizendo que ela deveria fazer isso. Ela disse para ele não fugir das suas responsabilidades, já que bom, o professor pediu para que ele fizesse, e não ela. Ele não aceitou esse comportamento, e foi pra cima da garota. O protagonista, vendo isso, correu em sua direção, e enquanto Kang estendia sua mão, a mesma deu uma voadora na cara dele, que logo fez a cara espumar. Enquanto todo mundo fica impressionado com isso, os seus amigos saem o levando, prometendo que ela vai pagar por ter feito aquilo. O protagonista acredita que tudo isso era culpa dele, pois nada teria acontecido se ele tivesse aceitado ser o presidente. Na enfermaria, a enfermeira pergunta quem havia feito aquilo. Lá dentro, na hora que Soae ia se confessar, o Jeon chega nessa hora e resolve assumir o erro por ela. A enfermeira então pergunta o porquê ele o bateu, mas o Prota não tinha pensado numa explicação. Então seu amigo, para tentar o ajudar, diz que há uns dias atrás o Kang estava zoando com ele. Então o Jeon resolveu ajudá-lo. Os parceiros dele tentam dizer que não foi isso que aconteceu, e o melhor era não falarem nada a respeito, pois se descobrisse que o Kang bateu primeiro, poderiam estar encrencados. A enfermeira pergunta ao Prota o quão forte ele o bateu, mas só de olhar para o seu estado, deu para deduzir que não foi devagar. Ela o fala que mesmo recém-chegado no ensino médio, ele já fez besteira, e isso poderia ter um ponto negativo no seu histórico escolar. A Soae fica meio nervosa com essa situação, afinal, foi exatamente ela que causou tudo aquilo. A enfermeira disse que vai precisar chamar os pais do Kang para a escola, já que provavelmente ele precisa ser hospitalizado, e fala que o Jeon precisa pedir desculpas para eles. Lado de fora, a garota pede desculpas ao Sunwoo, mas ele garante que não tem problemas, já que bom, eles dois não são bons em estudar de qualquer maneira, mas ela diz que no outro dia vai contar à enfermeira, mas ele pede para não fazer isso, já que bom, os boatos vão se espalhar, e as pessoas vão respeitar ainda mais ele. Mas mudando de assunto, ele pergunta a ela como a própria tinha aquela habilidade, e descobre que a mesma fazia taekwondo, e começou a praticar apenas para autodefesa, mas que no fim havia se tornado cinturão preto. O Sunwoo fica embasbacado com isso. Ela diz que ficou preocupada, já que bom, foi a primeira vez que ela bateu em alguém, e resolve pedir o número do protagonista. O Sunwoo pergunta se ela é mais uma que está apaixonada por ele, mas ela diz que não está interessada em namorar, e só queria, na verdade,
verdade, era pedir desculpas. E caso o Kang fosse hospitalizado, ela queria saber qual era o seu quarto para que o pudesse visitar. Vendo isso, o Sun-Ho passa o número protagonista para ela. E no hospital, o Prota estava fazendo companhia pro Kang, e o mesmo dizia que não queria estar no lugar dele. E as próprias marcas do sapato ainda estavam em sua testa. E com a mão na sua cabeça, do nada ele vê uma luz saindo de sua mão. E ele fica sem saber o que seria aquilo. Mas atrás dele, alguém parecia estar entrando na sala.